Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor, aleluia! Estamos começando a nossa live nesta noite, de quarta-feira, para glorificar o nome santo do Senhor e dizer que todas as coisas é dele e tudo se move para ele. E hoje, quando eu preparava essa palavra, o Senhor falava comigo: quantos são aqueles que têm recebido as bênçãos, as curas? Quantos são aqueles que um dia se encontrou comigo? E aonde estão? Aonde estão os meus filhos? Aonde estão aqueles que eu gostaria que testificasse aquilo que eu represento para eles? E o Senhor tocava no meu coração logo nas primeiras horas dessa manhã. E muitas vezes nós nos deparamos com tantos problemas, com tantas coisas. E a reflexão é uma só. Se você não estivesse vivo, você não estaria conseguindo resolver seus problemas. Mas o dono do dom da vida está dizendo: aonde estão aqueles em que eu abençoei, em que eu restaurei, naqueles que eu levantei, naqueles que, sabe, gratuitamente eu trouxe a graça através do meu sacrifício de cruz? Muitos, no desespero de tantas coisas, abandonando a sua fé. E quando nós abandonamos nossa fé, nós começamos a retroceder. Quando nós não queremos perdoar, nós começamos a deixar de lado os nossos valores. E tudo que Deus tem nesses dias preparado para nós é nós trazermos de volta, a gente voltar, sabe, ao primeiro amor, aquilo que Deus estabeleceu para que eu e você pudéssemos ser mais que vencedores. E ser mais que vencedores não é simplesmente você fazer um esforço físico, mas é um esforço espiritual. É você acreditar naquele que traz a chuva, traz o vento e todas as coisas que estão à sua volta. Aquele que faz gerar a vida, aquele que tão amorosamente tem nos amado. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. É sobre esta palavra que eu quero trazer nesta noite, para mim e para você. Então eu gostaria de fazer uma oração, para que o Senhor tomasse conta desta palavra. Que nada ficasse simplesmente naquilo em que eu quero trazer, mas aquilo que Deus realmente quer falar. Pai, eu entrego a minha vida no teu altar. Eu dou um passo atrás para que o Senhor venha, que o Senhor fale e que o Senhor traga toda a direção necessária para que esta palavra seja, sabe, transmitida de uma forma totalmente diferenciada, Pai. Nós sabemos que as situações não são fáceis, mas quando cremos no Senhor, sabemos que tudo podemos em Ti. Então nos dá força, capacidade de entendermos e sabermos, Pai, que tudo é Teu e tudo volta para o Senhor. E que o Senhor venha falar ao coração de todos aqueles em que tiverem, Senhor, o contato com este vídeo, para que o Teu nome seja grandemente, Senhor, ó Deus, elevado, louvado, e que nós possamos estar, Senhor, cada dia mais debaixo do Teu querer e do Teu realizar. Esse é o desejo do meu coração nesta noite. É que eu te peço, Senhor, no nome do Teu Filho amado. Amém. Se você for comigo na palavra de Lucas 12, Lucas 17,
Versículo 11. O Evangelho de Lucas 17, versículo 11. Uma história bem conhecida. Uma história aonde todos nós já ouvimos. Ou no rádio, ou na igreja, muitos cantam. Mas o que eu quero trazer para você é algo que vai falar ao teu coração grandemente. Então se coloque numa posição de ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Aqui nós estamos vendo uma palavra que ali, onde Jesus estava passando, uma região ali da Palestina, entre Palestina e Samaria, e ele estava indo para Jerusalém. E para ele não passar ali por Samaria, ele tomou um rumo diferente. E quando ele estava naquele caminho, ele passou ali por perto de uma aldeia. E essa aldeia chamava Pérea. E quando ele estava chegando nessa aldeia, ele encontrou esses 10 leprosos. E esses 10 leprosos estavam gritando, porque nós sabemos que naquela época essa doença, ela tinha como contagiosa, como pessoas que amaldiçoadas, e elas teriam que ficar fora da cidade, longe dos seus entes queridos, da sua família. Se tinha cargo, jamais eles poderiam voltar. E quando Jesus passou por aquela aldeia, aqueles leprosos começaram a gritar e começaram a pedir algo para ele. E nós sabemos que a sensibilidade de Deus toca o nosso coração. Muitas vezes, quando nós estamos em algum lugar e nós estamos alinhados com Deus, ligados com o Espírito Santo de Deus, nós vemos que o Senhor fala conosco de alguma forma. Quando vemos uma pessoa triste ou abatida, quando o Senhor nos traz esse discernimento, nós entendemos que temos que fazer alguma coisa. Muitas vezes nós nos colocamos para poder ajudar, muitas vezes para poder falar com a pessoa que está à nossa frente, ou nos colocar à disposição. Mas aqui foi o contrário. Jesus estava passando, ele estava entrando nessa aldeia. E quando ele entrou, os 10 vieram de encontro. Aqui fala, vieram de encontro. E nesse vir de encontro, praticamente, eles não tiveram. Jesus não tinha nenhuma ação, não podia fazer nada, porque eles vinham e eles já vinham gritando. E nesses gritos aqui, eles falam assim, no 13, que ficaram de longe e lhe gritavam dizendo: Jesus, mestre. Aqueles leprosos provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus. Esses leprosos provavelmente já tinham ouvido falar dos milagres de Jesus. E como Jesus naquela época, ele não queria passar por Samaria, por causa do confronto na época dos gentios e de tantas coisas que havia ali, de casamentos mistos, as adorações que foram levantados e o povo ficou totalmente místicos. Jesus praticamente não quis entrar. E nós sabemos aqui, Jesus não quis entrar em Samaria, porque praticamente eram inimigos mortais por causa dessa dissensão. Então ele cortou o caminho. E mesmo cortando o caminho, ele passa por Pérea e encontra aqueles leprosos. Esse encontro não foi um encontro de abraços, não foi um encontro de tomarmos um chá, um café. Não. Simplesmente de longe eles gritavam para Jesus. E eles falavam: Jesus,
compadece-nos de nós. E naquele compadece, acredito eu, que Jesus começou a analisar. Porque uma das coisas que nós, ao lermos a palavra de Deus, Jesus, quando ele tomava uma atitude, ele não voltava atrás. Quando lhe deu a ordem ali para aqueles discípulos, quando aquele povo estava com fome e eles tinham lá só os pãezinhos e os peixinhos, ele deu uma ordem. E eles ali teve que obedecer. E uma das coisas que eu quero trazer e chamar a tua atenção nesta noite é para a obediência. É para aquilo que, quando Deus nos manda fazermos alguma coisa, não importa a loucura que seja, mas se está dentro da vontade de Deus, essa vontade será concluída. E nós seremos os presenteados. E nós sabemos que toda aquela multidão comeu o pãozinho e o peixinho e ainda sobraram muitos cestos. Porque ali havia uma concordância entre a ordem que Jesus deu para os seus discípulos. E outros mais. Durante todo o Velho Testamento nós vemos quando os profetas falavam e os reis obedeciam. Quando aqui os discípulos de Jesus era levado para uma missão, eles obedeciam e à risca eles eram atendidos. E quando Jesus, sabendo que estava numa terra perigosa, numa aldeia, Jesus teve que dar um comando mesmo de longe. E quando ele dá o comando, automaticamente, repentinamente, esses leprosos obedecem. Agora, deixando um pouquinho essa palavra, vamos trazer hoje essa palavra para os dias atuais, para os dias que nós estamos vivendo. Nós conhecemos o Senhor, nós sabemos toda a verdade, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos a direção que temos que seguir, mas muitas vezes nós tomamos direção errada. Muitas vezes queremos fazer dentro da nossa própria vontade. Nós deixamos aquilo que é certo para fazer o incerto. E quando tudo isso acontece, nós nos frustramos, ficamos desanimados, desamparados. Aí nós voltamos para o Pai, e o Pai nos acolhe, tem aquele amor conosco, nos levanta novamente. E quando nós achamos que estamos prontos, vem mais uma tentativa de derrota, e daí nós nos abatemos. Então essa vida cotidiana, ela existe para qualificar qualquer pessoa que estiver passando por ela. Não é diferentemente daqueles leprosos. Nós não sabemos dos 10 aqui quais seriam os motivos deles estarem daquela maneira. Mas de uma coisa nós temos certeza, que aquela doença era incurável. E que eles eram obrigados a ficar longe da sua sociedade, longe dos seus parentes, longe dos amigos, longe de igreja. E eu quero falar sobre essa distância nos dias de hoje. Hoje nós sabemos que a lepra é uma doença controlada. E nós sabemos que há cura. Mas naquela época, numa situação bem remota, nós sabemos que só um milagre para curar. Mas eu quero falar da lepra que existe hoje em nós, nos nossos corações, muitas vezes nas nossas atitudes, muitas vezes naquilo que nós queremos fazer e não fazemos, ou muitas vezes fizemos e nos arrependemos, muitas vezes no esfriar da nossa fé e deixarmos de amar o quanto nós teríamos que amar ao nosso Deus, ou fazer totalmente a sua vontade, porque aquele que faz a vontade de Deus se aproxima. E todo aquele que se aproxima de Deus, jamais ele vai lançar fora. Então hoje, nós estamos vivendo um desconforto. E a lepra nada mais era do que um desconforto. Porque ela ardia, ela coçava, ela doía. E as pessoas se definhavam. E hoje, nós olhando para essa lepra atual,
que nós estamos vivendo uma condição em que as pessoas, elas até querem ser curadas, mas elas não querem ser obedientes. Elas precisam da cura emocional, física, espiritual, amorosa. E nós também sabemos da cura financeira. E muitas pessoas colocam que as situações financeiras não acontecem porque a sua situação que ela está atravessando talvez não seja para formação, para endinheiramento. Mas o Senhor está falando aqui, como esses leprosos, eles não tinham mais nada a perder. Eles olharam a solução. Porque ali já estava tudo perdido. Ali era a morte na certa. E quando Jesus atravessou o caminho daqueles homens, eles tiveram que acreditar. Foi a única oportunidade que eles tiveram para poder acreditar que algo poderia mudar na vida deles. E eu quero trazer esta nova situação para os dias de hoje, para a nossa condição cotidiana. Nós temos essa oportunidade todos os dias, todos nós temos. A palavra fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas um está triste por causa de falta de dinheiro, outro porque não tem emprego, outro porque a igreja não está podendo fazer isso, outro porque não conseguiu trocar o carro. Se nós parássemos aqui para listarmos tudo o que está acontecendo, nós iríamos declarar que é uma dimensão de uma doença. Se nós olharmos a quantidade de pessoas depressivas, pessoas que precisam ser amadas, pessoas que precisam conversar, pessoas que estão desanimadas totalmente de sonhar, pessoas que não querem mais sonhar, mas leva a vida dizendo para a vida, deixa a vida me levar. E isso não passa de uma condição leprosa. Mas para toda essa situação há uma cura. Essa cura é permanente. Essa cura é eficaz. Essa cura foi feita para nós há quantos anos atrás, quando aqueles braços foi aberto naquela cruz e disse assim, está tudo consumado, está tudo feito. Mas para isso precisa haver um querer, para isso precisa haver um revogar, muitas vezes renunciar algumas coisas. E quando nós renunciamos algumas coisas na nossa vida e colocamos outras que nos edificam a caminharmos, sabe o que vai ser feito? Haverá cura. Haverá cura. Porque nós estamos acreditando. A palavra fala que nós somos o que falamos. O que você tem falado? O que você tem olhado e o que você tem acreditado? As pessoas à tua volta estão perto de você ou estão longe de você? Quantas pessoas me dizem, eu estou no meio de pessoas, mas eu me sinto só, abandonado. Uma solidão de alma. A minha alma tem carência. E a minha carência fala mais alto que a minha própria vontade. E quando a pessoa se deixa levar pela alma, a sua vontade nem existe mais. E daí nós vamos ver que volta a doença novamente. E quando nós nos deparamos com essa situação, muitos nem conseguem retornar. E depois, quando você busca na vida da pessoa algo que ela possa se apegar, ela fala, mas eu não acredito mais. Eu não tenho mais força. Por quê? Porque no decorrer de toda a sua caminhada, nós tivemos um encontro com Jesus. Nós nos deparamos com Jesus. Nós o aceitamos. Nós nos batizamos no nome dele. Nós fomos à igreja aos domingos, aos sábados, feriados, festas. Nós orávamos. Mas hoje o tempo foi passando. E tudo foi mudando, porque afinal de contas tudo muda. Tudo se renova. E hoje nós temos que entender que as coisas são diferentes. E eu venho te falar para você, diferente no que e para quê.
A palavra de Deus fala, tudo passará, mas a minha palavra não há de passar. E isso é para os que creem na palavra de Deus e no poder que ela tem. E quando esses leprosos viram a única oportunidade que eles tinham, eles não deixaram passar. Jesus estava indo embora. E talvez hoje seja a tua única oportunidade de você não deixar passar. Daí você pode estar dizendo assim, mas pastora, eu não estou leprosa. Eu não estou falando isso. Eu comparo a lepra como uma situação que tem cura. Porque se não tiver na cura de remédio, existe a cura espiritual. Voltamos. Tivemos aí uma queda de internet, mas o Senhor é fiel. Então nós queremos aqui nessa noite dizer, debaixo dessa palavra, que o Senhor aqui é por nós, é conosco. E nós sabemos que tudo o Senhor tem para nós. Como eu estava dizendo, logo após essa conexão que caiu, aqui caiu a internet, nós estávamos dizendo que essa condição, se nós não tomarmos uma posição, nos levará à morte. E esses leprosos aqui era a única oportunidade que eles tinham. E hoje eu estou aqui dizendo para você, e isso é para mim primeiramente, essa é a nossa oportunidade de mudarmos a nossa situação. De acreditarmos que temos que fazer algo mais para que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, de uma forma totalmente transparente. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. E quando eu estou trazendo essa palavra aqui, primeiramente, está falando comigo. A oportunidade de Jesus estar passando por aquela aldeia de Pérea foi a oportunidade de salvar 10 pessoas. 10 pessoas que eles não fizeram nada. Agora, pasme, eles não fizeram nada. Eles só clamaram, Mestre, compadece de nós. E nós estamos clamando, pedindo para que o Senhor compadeça de nós. Muitas vezes dentro das nossas orações, o que nós estamos pedindo? O que seria, neste momento, o mais precioso para nós pedirmos nesse momento? A resolução de um problema, a cura de um ente querido, que os nossos familiares sejam salvos, um emprego, uma casa nova, um carro novo. O que você colocaria como qualificação neste momento agora? É a única chance que está tendo. Como que seria? E eu estou dizendo para você, a palavra de Deus fala, aqueles que creem, aqueles que obedecem, esses sim verão a glória de Deus. E aqui, Jesus deu um comando. E Jesus está dando um comando nesta noite, para mim e para você. Entenda que tudo aquilo que passou, se causou para você peso, se causou para você ao longo dos anos tristezas, se causou para você destruição familiar, o Senhor está dizendo, passou. Hoje eu estou passando, hoje eu estou trazendo algo diferente. Porque nesse tempo aqui, Jesus ainda não havia sido crucificado. Mas nós que conhecemos a palavra, sabemos que Ele está, sabe, como nosso advogado, Espírito Santo como nosso intercessor e o Pai como nosso juiz. Aquele que tudo julga, irá julgar. E Ele vai perguntar para nós um dia, aonde estávamos quando Ele mandou que nós acreditássemos que toda essa situação tem dia, data e hora para acabar. Tudo isso é passageiro. Aqueles homens não eram passageiros. Porque aquela lepra,
O término de uma lepra é morte. E quando eu estou trazendo essa lepra para nós hoje, essa comparação para nós hoje, eu estou trazendo porque hoje nós temos cura. Mas parece que nós queremos ficar, sabe, numa condição de vítima. Mas Jesus está passando. Jesus está levando com ele toda a nossa mesmice, todos os nossos mimimi, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que nós não cremos, tudo, através do Espírito Santo de Deus, ele está purificando, sabe, a minha vida e a tua vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós fizemos uma promessa. Ah, Senhor, vou te seguir todos os dias da minha vida. Ah, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Ah, Senhor, porque daqui para frente vai ser tudo diferente. E foi esse primeiro amor, essa empolgação, essa força, essa vontade de ganhar o mundo, de ganhar os amigos. Primeiro amor, tudo novo, tudo diferente. Mas com o passar do tempo, essa fé vai se diminuindo e muitas vezes até se esvaindo. E quando nós nos deparamos, muitas vezes, ou quando nós entramos em xeque com a palavra e perguntamos para Deus, mas por que eu não recebo? Qual seria a resposta do Senhor? A palavra de Deus fala, aquele que permanecer fiel. Mas verdadeiramente nós estamos sendo fiéis? Verdadeiramente nós estamos fazendo aquilo que o Senhor está mandando? E daí nós voltamos para o plano primeiro, plano A. Porque para Deus não tem plano B. Daí nós voltamos e falamos, Deus, eu quero de novo, Pai. Eu quero, Senhor, sentir a Tua presença. Eu quero, Paizinho. E o Senhor, com a Sua grande misericórdia, nos acolhe, nos traz, nos abençoa. E nós voltamos lá, como nós estávamos, né, quando conhecemos e aceitamos Jesus, naquela empolgação. Daqui um pouco, esmorecemos de novo. Mas eu quero te dizer algo. Jesus, naquele dia estava passando. Hoje, Ele está conosco. O Senhor jamais vai apontar se você fez ou deixou de fazer. Neste momento, Ele está conosco. E tudo que Ele quer, que nós deixemos, sabe, as lamúrias, as reclamações, aquilo que eu não posso, eu não tenho, eu não sou, não chego, não vou chegar. Aqueles leprosos não tinham como chegar, mas nós temos. E eu vou te explicar por que eu estou chegando nessa conclusão. Porque quando Jesus, ao vê-los, disse assim, ide, somente disse isso, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ele não falou, ó, você tem que perdoar o teu vizinho, o ciclano, o beltrano, sua esposa, seus filhos, aquilo que você fazia. Ele não disse nada disso. Ele simplesmente disse para os leprosos. Ele nem disse, recebam a cura. Ele só disse para os leprosos, ide e mostrai aos sacerdotes. E olha que coisa mais linda. E aconteceu que eles indo foram purificados. E aí eu trago a minha e a tua situação para essa qualificação aqui. Eles foram curados nem quando Jesus falou, ide, e nem quando chegaram aos sacerdotes. Eles foram curados no processo da jornada. E aí está o segredo. Durante a caminhada, eles foram curados. E o Senhor vem falando ao meu coração desde manhã. Para esses 10 leprosos não haveria mais chance nenhuma. Não teria mais condições nenhuma. Era morrer e morrer. Mas de repente uma luz surge na aldeia. Jesus entrando. E eles começam a gritar. E eles começam a pedir, compadece, Senhor. Olha para nós, olha para a nossa dor. E nós muitas vezes na nossa, sabe, efeito sanfona, que a gente vai e volta, vai e volta.
a gente não pede para Deus compadecer. Mas a gente pergunta, por quê, Pai? Por que não acontece isso? Por que meu sonho não realiza? Por que não acontece isso daqui? Acontece com a pessoa, mas comigo não acontece. Porque nós estamos numa caminhada. Nós estamos num processo. E que nesse processo, é durante esta caminhada que nós seremos curados. Então pare de reclamar. Pare de dizer por que não chega. Por que a minha promessa demora tanto? Você está no processo. Você acha que Jesus não sabia que aqueles homens seriam curados? Se ele quisesse, ele daria uma ordem, estalava o dedo, recebe a cura. E cada um seguiria o seu caminho. Mas eles tiveram que trilhar na obediência para mostrar para os sacerdotes que naquela época eram os únicos que davam o aval após examinar cada leproso se havia tido mesmo a cura, para ele poder retornar para os seus familiares se ele tinha algum cargo na cidade. Então o Senhor está dizendo nesta noite, esse processo do ID é para mim e é para você. Mas nós preferimos muitas vezes, mesmo no ID, se lamentar, mesmo no ID perguntar, mas está demorando, não. Ah, porque eu fui lá, porque eu fui aqui, fiz isso, fiz aquilo. Ah, porque eu dou dízimo, ah, porque eu oro, ah, porque eu jejuo. Isso são as características da tua conversão. Isso não são características de cura. Você dizimar é gratidão a Deus, pelo que Ele significa para você, e fazer com que a obra dele caminhe. Não tem nada a ver com conversão, com mudança de vida. É obediência a uma ação de adoração. Você dar ofertas alçadas é outra adoração a Deus. Você está se desafiando, lançando uma oferta, porque seu coração está feliz com Deus. Quando você adora a Deus com hino, você está mostrando que o teu coração, a tua alma está feliz com Deus. Mas quando chegam os problemas, aí chega a situação lastimável. Daí nós esquecemos de tudo e falamos, ah, Pai, mas eu faço isso na tua casa, eu dou isso na tua casa, eu não falo mal de ninguém. Mas o Senhor está dizendo, o ID não foi só para os leprosos, o ID é para mim e para você todos os dias. E nesse ID, quem que é o sacerdote hoje? O sumo sacerdote? É Jesus. Quando Jesus, ao se despedir dos discípulos, ele disse assim, ide e fazei discípulos. E tudo que pedirdes, pedi em meu nome, que o meu Pai ouvindo, vos dará por bênção tudo que vocês pedirem em meu nome. Nós temos um sumo sacerdote que está curando a minha alma hoje, está curando a tua alma hoje. E esse processo aqui, durante esse processo da caminhada deles, eles tiveram que cumprir, mas as pessoas querem as bênçãos, sentada no seu sofá, sem fazer nada. A palavra de Deus fala que nós somos aqueles que clamam, aqueles que falam do amor de Deus. E falar do amor de Deus, muitos acham que precisa estar num altar. Falar do amor de Deus é simplesmente ter atitudes em muitos lugares para não falar nada. Mostrar na tua quietude quem você serve e o que Ele está fazendo pela tua vida. E nesse processo, dessa purificação, dessa caminhada, que aqui não relata quantos quilômetros foram, houve um processo na vida desses homens. E aqui fala assim, e um dos 10, agora veja só que interessante, um dos 10, vendo que fora curado, voltou e deu graças, dando glória a Deus em alta voz, e se prostrou com o rosto em terra, aos pés de Jesus, e agradeceu-lhe. E este homem era samaritano. Olha que coisa tremenda. Os samaritanos eram inimigos mortais dos judeus. Mas Jesus, naquele momento, ele olhou para a dor daquele homem. E ele só ficou sabendo depois que ele voltou.
E está escrito assim no 18: e não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. 10 pessoas foram curadas no decorrer da caminhada, no ide de Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes você recebeu o ide do Senhor? Quantas vezes o Senhor mostrou para você o que realmente você é e representa para Ele nessa terra? Ele não nos chamou simplesmente por uma aglomeração de pessoas. Ele nos chamou com especificação para cada um. Totalmente, cada um individual. Ele tem, nesse chamado para cada um de nós, um trabalhar do ide. Então, se está doendo, continua o processo. Se está sofrendo, continua. Não reclame, se cale, marche, busque. O Senhor te dará cura, te dará a resolução dos problemas. Não é o dinheiro que vai solucionar o problema. O que vai acontecer com você é a cura de dentro para fora. Quando você é curado de dentro para fora, as coisas de fora começam a ser abençoadas. Quando você traz uma harmonia no local onde você mora, em tudo que você coloca a mão, sabe o que acontece? A glória de Deus começa a ser resplandecida. E nada pode impedir isso, nem inferno, nem pessoas, nem ninguém. Porque dentro de você é um querer, uma resolução. Um dia eu posso estar triste, abatida, mas não estou. Um dia eu posso estar triste, mas não abatida. Por quê? Porque o Senhor é por mim. O Senhor fala que Ele pega os corações tristes e Ele traz para junto dEle, para que a graça dEle venha, sabe, aquecer os corações daqueles que estão abatidos. Nós não estamos vencidos. Nós estamos com uma situação da nossa pátria terrível. Nós estamos numa condição de desemprego enorme na cidade, no Brasil, no mundo. A lepra está tomando conta de pessoas. E eu aqui batizei essa palavra com uma lepra diária. E a impressão que nós temos é que uma pessoa fala para o outro e o outro fica contaminado, porque ele começa a cair na mesma mesmice. E o outro fala para o outro e isso vai aumentando, aumentando, aumentando. E as pessoas, antes de se ajudarem, as pessoas falarem coisas que edifiquem, coisas que projetem para frente, coisas que a palavra de Deus nos manda, que quando nós sabemos o que falar, que nos calemos e oremos. Essa é a ordenança de Deus. Jesus não disse nada para os leprosos, não quis nem saber quem foi, por que foi e que maneira foi que a lepra chegou. Ele simplesmente disse: ide, e lá e apresentai para o sacerdote. O Senhor está dizendo nesta noite, simplesmente ide, cumpri aquilo que eu estou mandando. E você verá que toda essa situação será mudada. E quando você reconhecer as mudanças no decorrer do caminho, porque eu acredito, esse daqui, quando ele viu que ele estava sendo curado no decorrer do caminho, ele voltou já. Ele foi agradecido. E eu te faço uma pergunta: realmente você é agradecido por tudo que Deus tem feito? E se realmente você é agradecido, eu já estou respondendo. Por que você pergunta tanto? Por que demora? Por que não chegou? E quando será que vai chegar? A palavra de Deus fala: aguarde. Os que esperam recebem. Os que esperam alcançam. O Senhor não quer que a gente venha dar nosso jeitinho. A nossa capacidade humana é extremamente pequena. E quando nós nos deparamos com situações grandes, nós nos frustramos. Porque a obediência de Deus é o ide e se apresentar. O Senhor está falando nesta noite: tome posse daquilo que eu tenho te prometido, daquilo que eu tenho dado, daquilo que eu já tenho feito. Leve isso como relevância, referência, base, estrutura, o que eu já tenho feito. Se eu te perguntasse hoje,
Quantas coisas foram? Quais são as coisas que o Senhor já fez por você, pela sua família, por amigos da tua igreja, no decorrer de toda a tua conversão? Então vale a pena nós chegarmos para Jesus e falar: Senhor, compadece de nós. E falar compadece de nós é chegarmos num lugar assim aonde nós temos, sabe, uma comunhão com o Senhor. E falarmos: Pai, por mais difícil que esteja, olha para mim e me dá um novo sopro, um novo renovo, uma nova condição. E o teu filho, que pagou preço naquela cruz por mim, Pai, renova-me, Pai. Traz esse amor novamente. Sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai te pegar pela mão, vai te colocar de pé e vai dizer: marche, caminhe, eu sou contigo. Como esse daqui. Esse daqui foi grato, ele se prostrou, se prostre. Mostre para o Senhor que você o reconhece e que você sabe o que você verdadeiramente é. Esses dias eu trazia a palavra de sabedoria e o Senhor falava: o Senhor dos altos céus, Ele olha a todos. O seu olho, Ele olha a todos. Porque Ele ama seus filhos. E Ele nos ama. E Ele me ama e te ama, como Ele amou esses 10 leprosos. Naquele momento, foi a oportunidade única. Nesta noite, é a oportunidade que o Senhor está te dando. Alegra teu coração. Alegra. Aquilo que te perseguia, que te atormentava, não vai te atormentar mais. Porque você está no caminho. É no caminho. Tem um trabalhar de Deus. E você não vai entrar nesse caminho sem que lá no final você saia da mesma forma que você entrou. Porque Deus está trabalhando no teu intelecto, na tua alma, no teu espiritual, na tua mente, no teu corpo, no teu gesto. E você será um grande homem, uma grande mulher de Deus. Um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande servo do Senhor. E você que não conhece a palavra, se intere dela, busque ela. Nesses tempos difíceis, o Senhor quer falar conosco, quer falar com você, meu amigo, quer falar com você, minha amiga. Você que não conhece a palavra de Deus, se intere dela. Quando você vai para o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada é nada, meu irmão. Nada! Pode passar por todas as situações, até pela lepra. E a lepra daquela época, eu estou trazendo hoje as situações difíceis que nós estamos atravessando. Vai passar, já está passando, estamos no caminho. E nesse caminho tem Jesus nos esperando para nos encontrar e para dizer: sede curados. E eu tenho certeza que o Senhor está falando ao teu coração. Porque Deus é lindo, é maravilhoso, Ele é fiel. Então recebe essa palavra. Recebe. E você verá que grandes coisas o Senhor fará por você ainda. Dá tempo. Dá tempo. E você verá como vale a pena servir um Deus tão poderoso. Eu tenho certeza do amor dele por você e por mim. Se você puder, entrar lá no YouTube, Pastora Marina, e você se inscrever lá no nosso canal, ajudar outras pessoas a receberem essa palavra, não desanimar. Saber que Jesus estava passando por um local, hoje Ele está passando pela tua casa, pela tua vida. E pode passar na casa e na vida de os teus amigos, de conhecidos. E você se sentirá alegre por poder fazer algo por pessoas que muitas vezes estão tão desanimadas que não conseguem mais enxergar nem a luz do sol. Eu quero agradecer por esta live. Se você puder, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, eu agradeço por esta palavra. Te agradeço por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor deu para mim e para cada pessoa que esteve comigo, por esta live, pela graça desta palavra, pela palavra do teu Filho amado, que mandou que aqueles homens fossem, e no decorrer do caminho, eles foram fazendo, Senhor, vendo o processo, até chegarem aos sacerdotes curados. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor estará trabalhando na vida de cada pessoa. Por isso, nos dá uma noite abençoada e que o Senhor venha guardar a todos, abençoando seus familiares. Alcança, Senhor, essas casas aonde essa live chegar. E que tudo isso conclua no nome do teu Filho amado Jesus,
porque é no nome dele que eu peço e é no nome dele que eu agradeço. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma noite de paz, de bênção, e que você fique nessa paz. Shalom.